Estamos voltando no apartamento do jornalista e advogado Edil Magalhães, onde ele vai falar sobre a política local de Brasília, que aqui tem eleição também para governador e deputado, e a política da Paraíba e nacional. Edil, vamos analisar, você que mora em João Pessoa, o atual governador, que é candidato à reeleição. Como é que está o quadro em Brasília hoje? Muito bem, Brasília ela tem o governo do Distrito Federal, Palácio Buriti. É até interessante porque isso remonta à memória do ex-governador Tarcísio Buriti, e quando eu era pequenininho eu ficava associando Buriti a Paraíba e esse nome a Brasília. E aqui nós temos... Com licença, o Buriti, o palácio, é uma planta que tem aqui em Brasília, que é um produtozinho, que não existe mais. É verdade. Aqui em Brasília nós tivemos nomes de vultos nacionais, como o ex-governador e senador Cristóvão Buarque, que é um grande intelectual, foi candidato à presidência da República, foi senador. No momento ele está num momento de pausa da política, mas ele fez um sucessor, que é o José Antônio Regufe, que foi deputado distrital, federal, senador. Ele foi pré-lançado aí virtual, candidato a governador. E nós temos empresários como José Roberto Arruda, o ex-governador Joaquim Roriz, nós temos o Paulo Otávio, empresário. Então temos nomes de vultos nacionais. O atual governador é originário da OAB, onde temos muitos paraibanos amigos dele, o governador Ibanez, que é candidato à reeleição. Então o GDF cuida de Brasília, a capital federal, e do entorno, que são várias cidades satélites, e também algumas cidades do entorno que pegam ali Goiás, Minas Gerais, circunvizinhas a Brasília, a capital federal. Tem um paraibano, o advogado Eduardo Johnson, que também é secretário do governo de Brasília. Eduardo Johnson, tivemos ele na Terra Cap. Na Terra Cap, ele é diretor do Terra Cap. Brasil, análise Brasil, a polarização entre Lula e Bolsonaro. Bom, Brasília está incrustada no quadradinho dentro do estado do Goiás. E o Goiás, como todo o centro-oeste, ele tem uma tendência pelo agronegócio. Então aqui há uma simpatia maior para o atual presidente Jair Bolsonaro. Lamentavelmente nós estamos, padre, vivendo essa dicotomia, esse dualismo, essa situação radical de como se fosse Vasco e Flamengo, né, entre Lula e Bolsonaro. Mas quem tem que ganhar alguma coisa com isso é o eleitor, tem que ser o cidadão. Então, o que eu vejo nesse cenário são dados e a história. Nenhum presidente da República, após a redemocratização, perdeu uma reeleição. Até hoje tem? Nenhum. Então, nós tivemos aí Fernando Henrique Cardoso, Lula, até Dilma, na época da maior crise, conseguiu ser reeleita. Em segundo lugar, o atual presidente Bolsonaro tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Porque a fusão do PSL com o Democratas vai ser o maior partido. Não foi. Não. É o PL de Valdemar Costa Neto, de Wellington Roberto, que é o partido do presidente da República. Ele conseguiu agora 3 pontos positivos, que são baixar o preço da gasolina, ampliar o valor do Auxílio Brasil para os que mais precisam e também direcionar a inflação, né? Tentando aí diminuir a inflação. Eu acho que ele está fazendo o dever de casa dele. Aqui em Brasília ele tem grande simpatia. Agora, o ex-presidente Lula também tem suas vantagens, seus pontos positivos, e tem uma admiração grande do povo nordestino. Então é uma disputa aí que o mundo sindical, dos jornalistas, dos intelectuais também tem a sua preferência pelo ex-presidente Lula. Então é um momento muito tenso, mas que a gente precisa ter muita sabedoria, prudência para saber escolher o que é melhor para o cidadão brasileiro. Paraíba. Como você nunca desvinculou da Paraíba, está todo dia no ar na Paraíba, avaliação dos candidatos a governadores em João Pessoa e na Paraíba. Então é importante para um estado como a Paraíba, que precisa de recursos federais, que precisa ter uma relação com a capital federal, com o governo da República, ter um governador que tenha linha direta ou que tenha uma base de deputados federais e senadores que consigam pegar recursos e transferir para o estado da Paraíba, que é um estado dentro do nosso Nordeste, que não é um estado rico, nem é uma região próspera, tão próspera como o Sudeste é, por exemplo. Então, é necessário, padre, que o governador tenha uma boa relação com Brasília, com a linha do poder, com o poder central. Então, isso é muito preocupante, e você vê que determinados candidatos se mantêm afastados
da política nacional, mas eu tenho fé que possa haver um alinhamento, seja ele quem for eleito. E aí a gente torce, ou Pedro Cunha Lima, ou o colega jornalista Nilvan, ou o próprio João Azevedo, que eles possam aí trabalhar em prol do paraibano, visitando Brasília para poder se aproximar do poder e levar recursos aos paraibanos. Como um advogado e como acompanha sempre o Poder Judiciário, essa pelega do ex-governador Ricardo Coutinho ser candidato ou não ser candidato, ele está hoje inelegível. E agora? Agora ele depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde ele encaminhou um recurso. A princípio a ministra Rosa Weber não acatou, mas o processo dele continua. O mundo jurídico, eu diria, ele não é muito matemático, padre. Então, cada um com seu direito, cada um com a sua defesa, cada um com sua argumentação. E aí eu defendo sempre, para a última decisão, a que é coletiva. Eu não gosto de liminar, eu não gosto de decisão monocrática. Aquela decisão importante, polêmica, tem que ser dada, no mínimo, pela maioria do plenário, pela maioria do pleno, como é no poder legislativo, por exemplo. Vence a maioria. Então, liminar, dizendo que pode, não pode, de um único juiz, de um único ministro, para poder dar uma decisão monocrática, ela é muito frágil. Eu prefiro o da coletividade, e aí o ex-governador está nessa peleja tentando esse recurso para o pleno poder decidir. Edil, muito obrigado pela belíssima entrevista e pelo carinho que você teve comigo, e Raquel e João Lopes aqui na sua casa, comemorando o Dia dos Pais e dando essa magnífica entrevista. O seu endereço eletrônico no final. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, poder ter sido um dos que você chama de paraibanos que atuam com sucesso em Brasília. Nosso trabalho é também poder cobrir o trabalho dos parlamentares federais paraibanos para todos da Paraíba, para saber o que eles estão fazendo. Estamos aqui de braços e coração abertos e o nosso e-mail é edinho.assessoria@gmail.com, e agradecer aqui a presença do nosso amigo João Lopes, homem forte do Ministério da Saúde. E também parabenizá-lo pelo seu sucesso. Repito, 5 ex-presidentes da República já foram entrevistados pelo Padre Beni, e aqui agora é Estou tentando Bolsonaro. Muita honra. Vai conseguir. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Volto já.